Depois da pausa, voltamos para conversar sobre espiritismo e religiões que se aproximam da religião espírita, né? O senhor gostaria de concluir mais alguma coisa do que o senhor estava falando quando nós interrompemos? Com relação a como eu adentrei a doutrina espírita. Exatamente, que nós não tínhamos. Eu comecei, na época que eu morei em Rio Grande, tive conhecimento breve com uma das casas espíritas de lá, sempre agregado ao acompanhamento do Evangelho, que sempre carreguei comigo. E depois aqui no Leão Denis, a Casa Espírita Leão Denis de Lajado, iniciei meus estudos lá com essa velha guarda, lá, o professor Afonso, o senhor Adão, a dona Sueli. Depois em Passo Fundo, quando vinha a transferência para lá, no Dias da Cruz, no Caminhos da Luz, Fraternidade e Caridade, são centros espíritas da casa lá de Passo Fundo, né? E depois eu retornando para Lajado, agora na Casa Espírita Ramatiz. A pessoa inicia, vai lá para ouvir palestras. Exatamente. Você tem pessoas que já têm uma mediunidade mais avançada, porque médios todos nós somos, em mais grau ou menos grau. Uns mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Então, os que têm um pouco mais de conhecimento, mais de comprometimento com a doutrina, da própria espiritualidade, quando reencarnamos, às vezes trouxemos essas experiências de vidas passadas e as agregamos para desenvolver um trabalho, uma missão, uma continuidade desse aperfeiçoamento. Onde é que está a base da reencarnação, hein? Onde é que estão esses ensinamentos que falam da reencarnação e que dão uma segurança para a pessoa, ou é mais uma questão de fé? Não, além da questão de fé, a gente se baseia nos princípios de Allan Kardec, da codificação do Evangelho e do Livro dos Espíritos, dos livros do Médium, as 5 obras básicas da doutrina espírita. Primeiro, em 1857, que foi ditado pelos Espíritos, para Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Posteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o livro Céu e Inferno. Porque o interessante, eu sou leigo nesse assunto, né? Por isso que eu vou fazer as perguntas que talvez os leigos fizessem. Nossa, estamos sempre aprendendo. Como é que a pessoa volta e não sabe mais nada do que foi antes? Ele não tem nenhuma ligação, ele vem sem saber por quê, né? Ele vem com um projeto formulado, né, de uma nova oportunidade para resgatar, né, suas dívidas passadas, seus erros passados, e o esquecimento realmente é uma benévola divina. Por quê? Já pensou se nós nos lembrássemos do que fomos em outra vida? Ou tanto pelo lado mal, o que seria desconfortável, ou então pelo lado do bem, o que poderia promover até, ou ter sido uma personalidade que poderia produzir a chaga ruim do egoísmo, aliás, do orgulho, né? Então, o esquecimento é uma dádiva divina. Quando adentramos ao campo reencarnatório aqui no planeta, no plano Terra, nesse ato de ir e vir, estamos aprendendo, estamos evoluindo. E o esquecimento do passado realmente é para não atrapalhar a nossa nova caminhada, a nossa nova evolução. Mas a gente só na Terra? Ser humano só no planeta Terra? Seria muito orgulho de nossa parte sermos os únicos seres privilegiados de habitar o universo quântico imenso que está aí, né? Quem arquiteta tudo isso, né? Essa força maior, ela não nos daria o privilégio de só um mísero planeta como o nosso ter a evolução. Eu acho que existe, no própria doutrina se fala em mundos, vários mundos, que são os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o nosso momento, essa coisa toda que está, essa provação, essas guerras ainda, né? Depois os mundos de regeneração, em que a humanidade começa a evoluir, ter o lado espiritual mais acentuado, mais evoluído. Depois os mundos felizes e posteriormente os mundos etéreos. Isso é o que trata a doutrina espírita, né? Eu não aceito dentro da minha religião que Deus Pai crucifique o Filho para salvar a humanidade. Isso para mim, se ele, Deus Pai, tem o poder de salvar toda a humanidade sem colocar uma pessoa numa cruz, num sofrimento máximo que uma pessoa pode sentir, porque ela acaba morrendo sufocada de dor por não se aguentar mais de parar. E vocês têm alguma explicação para isso? Olha, eu diria assim, Zé Oswaldo, é um tanto difícil de colocar, porque entra em choque com os dogmas de outras religiões que a gente respeita muito, mas assim, quem crucificou não foi o Pai.
fomos nós mesmos, nós, irmãos aqui encarnados, que imolamos o Quer dizer, cordeiro. é uma história que foi bolada? Digamos assim, como que eu vou dizer para o senhor, o Mestre Jesus sabia do que iria ocorrer com ele veio com essa programação para nos revelar a nova vida, o mundo espiritual, era isso que ele dizia. Então, se você analisar as parábolas dele, mas o Evangelho, no segundo Espiritismo, é muito claro nessa parte. Ele explica as parábolas do Mestre Jesus, o que ele queria dizer com aquela parábola, com aquele exemplo, né? Então isso fica bem claro, até a questão da vinda dele, da partida dele, da forma com que ocorreu. Né? Quer dizer que algumas Bíblias, aquilo que elas trazem, dizendo que foi o pai que mandou o filho para fazer... Eu acho que nada ocorre no universo, nenhuma folha, como diria Emmanuel, através de Chico Xavier, nenhuma folha cai ao solo sem a permissão do Pai Maior. Tudo tem a permissão do grande patrão celestial, vamos dizer assim. Né? Porque no fim da história, então, para ficar mais tranquila a coisa, a pessoa tem que dizer, tem duas maneiras de viver, né? Com medo ou com fé. Exatamente. Então é melhor viver com fé, porque pelo menos se não tiver mais nada, depois disso aqui, quando o cara morre, ele não fica sabendo que não tinha mais nada, né? Porque daí ele é nada, né? E aqui em Lajeado, como é que está a religião espírita em Lajeado e no Vale do Taquari? Eu acho que está indo bem, ela está evoluindo, né? Existem vários grupos de estudos novos, existem casas mais antigas, né? Mais tradicionais, o caso do Leão Denis, temos a nossa Ramatiz, a Rosa dos Ventos aqui em Lajeado. Tem uma nova casa aqui no Hidráulica, agora não me lembro o nome dela, o Bezerra de Menezes, agora recém-aberto em Estrela. Eu sabia de duas, né? Então já existe um movimento muito bom, favorável, né? Nesse sentido, né? Isso é bom, é salutar, né? E alguém que gostaria de entrar para o Espiritismo, deveria fazer o quê? Normalmente nós temos um lema, que o cara entra no Espiritismo pelo amor ou pela dor. Pelo amor, pelo sentimento, pela vibração do amor, para ajudar o próximo, para se sentir envolvido, para essa energia salutar, ou então muitas vezes pela dor, infelizmente, não encontra explicações, filhos desencarnados, doenças e etc. Né? Então acabam caindo lá, buscando, objetivando uma resposta, uma coisa, e encontram a doutrina do amor, da compreensão, da caridade e da fraternidade, onde são esclarecidas certas coisas e a pessoa acaba se envolvendo e até se tornando até um espírita, um bom médium, um bom orador, etc. Mas o bom médium, todos têm chance de ser um bom médium ou alguns têm essa chance, outros têm menos chance? Não, eu acho que todos têm, vai muito do grau de mediunidade, da boa vontade, né? A parábola do semeador explica muito bem isso, né? Tem aqueles que ouvem e esquecem, aqueles que ouvem e não aprendem. Tem aqueles que ouvem, é a terra boa, onde a semente ela produz e que continua, é insistente, cumpre com o dever e segue à frente, né? Mas é um compromisso muito grande, porque o espiritismo é uma coisa muito séria, não é brincadeira. E como esotérico, eu lhe perguntaria, o poder da mente é bem diferente do poder dos seres que já se foram, que acompanham, que encarnam. Porque os esotéricos trabalham com curas, fazem também, curas, né? A mediunidade cura, né? Mas eles têm esotéricos espíritas, mas tem esotéricos que não são espíritas. E eles conseguem também ter esses resultados, ter essas coisas. É a evolução própria da mente do indivíduo. Bom, disseste no começo de que a mente evolui, né? Exatamente. Saímos da pedra e acabamos chegando por aí, até aí onde estamos, né? Eu gostaria de continuar falando muito e muito mais sobre o assunto, mas nós temos um tempo e eu tenho aqui também um livro que eu tive a felicidade de ser obsequiado com o livro através do seu escritor, o Adriano Luiz Turelli Spezia. E o senhor me contou, quando nós estávamos lá, de que esse livro tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser desse livro que eu tenho aqui agora? Esse livro é uma coletânea, o nome dele é Coletânea Espíritas, Coletâneas, né? Espíritas. Ele me foi intuído pelos benfeitores espirituais para que eu compilasse ele. Surgiu dessa experiência, né, desses 30 e poucos anos já de espiritismo,
onde a gente foi agregando conhecimento, recebendo algumas mensagens de forma intuitiva, porque existem vários tipos de mediunidade. A intuitiva é uma delas, você recebe a intuição do espírito. A intuitiva é mais comum, né? E no caso da psicografia intuitiva, não tão comum, porque tem a psicografia que o aparelho mediúnico, que era o caso do Chico Xavier, que ele não toma conhecimento, o espírito vem e escreve através do médium. Tem a intermediária, que o médium cede o aparelho, mas ele fica consciente, e a intuitiva, que é mais agregada à minha pessoa, que seria, recebe o pensamento e põe ele no papel, né? A mensagem que vem do mentor, do protetor, da pessoa, no caso, né? E essas mensagens são pequenos, do livro são pequenos pensamentos, pequenas mensagens, né? Alguns poemas, né? Isso no primeiro capítulo dele. O segundo capítulo trata de pequenos contos, relatos baseados em fatos reais, também visando a trilogia Ciência, Filosofia e Religião. E os pensamentos, no caso da religião, a filosofia por ser uma filosofia de vida, e a ciência, por exemplo, casos, né, de uma materialização, de uma manifestação dos elementos. Ele também entra na área do esotérico, né? A terra, o fogo, a água e o ar, também agregado à doutrina espírita. Há um conhecimento nessa área, os elementares, que a gente chama, que são os que compõem a natureza. Então esse livro trata assim, é um livro de simples leitura, um livro que você pode abrir, lê-lo. Ele pode ser um livro assim realmente de fácil manuseio, de uma leitura rápida, e todos compilando com os ensinamentos do Mestre Jesus, da fraternidade, do amor e da caridade. A que eu sei, a renda desse livro será destinada justo. O objetivo também desse livro, além então, os 3 principais objetivos: a divulgação da doutrina espírita, que é um ato de caridade de nós espíritas, que nós devemos cumpri-lo. Segundo, eu vou doar esse livro para uma doença, né? Eu gostaria que, se ele vender bem, circular bem, que eu tenho certeza que vai, né, com a ajuda de todos e a compreensão, esse lucro, vai para uma pessoa doente? Vai para um fundo para as pessoas portadoras do linfedema, que é uma doença rara, que tem uma doença nova aí. Quer dizer, que tem uma finalidade, não é econômica, né? Não é econômica, não. Completamente diferente. Realmente nós pregamos a caridade, e o nosso objetivo principal é Lamento muito, meu caro Adriano, mas o nosso tempo, estão 2 aí de olho em nós, com o relógio na frente, né? Está esgotado. Algumas palavras mais? Eu só quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, e realmente nós estamos aqui em busca de luzes, holofotes, estamos aqui em busca de contribuir um pouquinho mais com a nossa sociedade, procurando dar um bom exemplo, talvez, né? E para que o nosso ouvinte, se volte mais para o lado espiritual, para o lado fraternal, de praticar o amor, de nos irmanarmos mais, né? Para mudarmos essa concepção que está aí fora, que está tudo errado. Não, eu acho que nós humanos merecemos e temos uma oportunidade boa de nos melhorarmos e mudarmos a nossa casa, que é o planeta Terra, e através da evolução e principalmente do amor. Isso é uma coisa que os espíritas fazem muito bem e com bastante convicção. Eu lhe agradeço muito pela presença. As nossas portas aqui estão abertas para, de vez em quando, se conversar um pouco sobre esses assuntos, talvez pegando um tema assim mais próprio, mais definitivo, de assunto já pensado, e a oportunidade não vai deixar de ocorrer, tenha certeza. E aos telespectadores, o nosso boa noite e o nosso muito obrigado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.